Pessoal, hoje é dia de falar sobre filmes de terror desconhecido, do trash ao clássico europeu que ninguém conhece, 12 opções. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou o RRB, você está no Terror de Hobby, tratamento de choque. Abre o vídeo de hoje, Stuart Gordon à frente da direção. A história desse homem, esse jovem deslocado na faixa dos 20 anos, que é contratado para atuar como matador de aluguel. O problema é que após realizar um serviço, ele tem o dinheiro a receber, só que as pessoas se negam a pagar o pobre rapaz. É aí que ele quer, de qualquer forma, receber o seu suado dinheirinho e vai se perceber dentro de uma organização criminosa que ele não sabe muito bem como lidar. Stuart Gordon acordou num belo dia no início dos anos 2000 e falou: vou chocar o fã de terror. Ele que dirigiu Reanimator, ele fez essa trilogia, Tratamento de Choque, ele fez aquele Edmond e Stuck. Já recomendei os 3 filmes aqui na plataforma. Cuidado para vocês não confundirem com o Tratamento de Choque do Adam Sandler com Jack Nicholson. Aquele é bem divertido também. Esse super perturbador não é para todos os públicos, talvez o mais gráfico dentro dessa trilogia, embora o mais perturbador seja Stuck. De fato, grande filme, ele vai te surpreendendo, inclusive com bastante humor ácido, super recomendado para quem quer um terror mais crime. Assista Tratamento de Choque. O que Outubro construiu o filme no formato found footage sobre essa galera que está nesse motorhome à procura dentro de outubro, do Halloween. Eles querem a experiência máxima de terror dentro de casas assombradas. Nos Estados Unidos eles têm essa cultura, né, de casas do espanto para adultos. E aí que eles vão cruzando o território estadunidense e até que eles meio que trombam com algo um pouquinho além mundo, sobrenatural. Será? A gente não tem jamais um esboço se aquilo que eles estão sendo expostos é real ou se é algo real, não, se é algo do mundo, né? O terror humano, se é algo sobrenatural. Ele bebe muito na fonte de Hell House, embora ele tenha saído antes, então é mais um filme irmão aí para você assistir, já que o último vídeo eu recomendei vários filmes irmãos. Ele tem menos qualidade, mas se você ama o Hell House, você vai adorar também essa opção. Inclusive, quando vocês forem procurar pelo título, tem pequenas alterações em seu formato em português. Como eu sempre recomendo, procure pelo título original e é filme dentro de motorhome, com casas do espanto dentro do Halloween, um bom found footage com pouco orçamento, não tem como deixar passar em branco, teve sequência. Então, quer uma ótima experiência dentro de outubro, que abriu as portas agora, assista Hell House e o que Outubro construiu. Discípulos de Satã. Hora de filme trash. Esse é trash com gosto dos anos 70. Tem até a presença de atores clássicos. John Ireland, tem a Yvonne De Carlo, a nossa querida Lily Munster, da série dos anos 60. Esses atores e atrizes, conforme eles perderam ali os holofotes da época clássica, eles acabaram tendo essa derrocada dentro do terror. O terror era o único gênero que abria as portas a esses atores. O terror, quando eu digo terror B, terror trash, é o caso aqui de Discípulos de Satã, né, de Satan's Cheerleaders. Tem até o John Carradine como um dos coadjuvantes, ator que fez centenas de filmes. É a história dessas líderes de torcida que vão ser sequestradas por um zelador maníaco, zelador ocultista, que vai entregá-las a uma seita diabólica. É ali que jogos de ocultismo vão surgir, só que uma dessas cheerleaders tem algo de muito especial a oferecer a esses satanistas. Cenas quentes, esse elenco clássico, aquelas cenas que ninguém entende, os diálogos, para onde está indo a trama ou o destino dos personagens, mas eu me diverti bastante. Tem essa aura estudantil, né, estadunidense, misturado com algo ocultismo ali, de uma forma bem podre, para ser sincero. Mas procurem, curtíssimo, né? 80 e poucos minutinhos, pura diversão. Anos 70 se encontra várias dessas obras trash aí ligadas ao ocultismo e quase todas valem a pena. Pesadelo no fim de semana, Nightmare Weekend. Você não ficou satisfeito com apenas um filme trash? Então eu vou dobrar. Esse aqui é trash ao extremo, anos 80, é sobre essa tecnologia que surgiu na mão dessa garota diabólica, e ela utiliza esse meio que robôs do mal para
angariar alguns objetivos, só que as coisas vão fugindo ao controle e a gente não entende bolhufas do que está acontecendo em tela. Tem até a presença, é aquele filme desastroso, ele diverte por quão ruim ele é, as cenas parecem até meio amadoras, eu fiquei com dó dos atores que participaram disso, e tem aquele ator de Cemitério Maldito, eu fiquei me perguntando, porque geralmente participar desses filmes trash assim, nesse nível, acaba executando a carreira de qualquer ator ou atriz. Mas ele participou desse filme de terror trash, depois ele fez uma biografia do Elvis para a televisão, que acabou tendo certa relevância, e foi escalado para protagonizar o Cemitério Maldito. Mas você quer então um filme trash aí, anos 80, para ficar apontando cenas ruins com amigos em um belo fim de semana? Nightmare Weekend não vai te decepcionar. Dorma, o Espírito, obra de 2006 da Tailândia, sobre um garoto que é enviado ao internato a contragosto. Ele tem 12, 13 anos e na primeira noite contam a ele histórias de terror, fantasmas que estão permeando aquele dormitório, conforme o título mundial sugere. E é ele que na primeira noite ele já tem ali um fator traumatizante que acontece relativo aí à humanidade, não exatamente a vampiros, né? Mas depois ele vai descobrir um amiguinho morto, é aí que um fantasma de um amiguinho vai formar uma amizade e vai descobrindo todos os meandros dessa história macabra, para dizer o mínimo. Foi uma recomendação que eu recebi há vários meses, no começo de 2024, alguém colocou nos comentários, eu marquei e assisti recentemente, curti bastante. A primeira metade é muito boa ao trazer, esmiuçar essas lendas urbanas, o dormitório em questão, depois cai um pouquinho, né? Fica girando em torno daquele relacionamento garoto e fantasma. Eu diria que é uma versão arco-íris de Espinha do Diabo. E ao dizer isso eu não estou jogando para baixo a obra, ela só atinge um público diferente. Eu curti bastante. Você quer um filme de fantasma nesse formato clássico, adaptado para um modelo asiático, tailandês no caso, pode assistir. Os Olhos da Cidade São Meus, um clássico obscuro da Alemanha. Da Alemanha não, que Alemanha, o que? Da Espanha. Recebi comentários pedindo, né, listas de filmes espanhóis. Em breve eu vou montar. Cinema espanhol é muito bom, principalmente nos anos 70. Aqui nós estamos falando dos anos 80, que tem aquela Zelda Tananã, que fez Poltergeist como protagonista. Eu acompanhei essa obra em inglês, né? Se você for procurar no IMDb, ele dá 2 idiomas, espanhol e inglês. Eu acompanhei em inglês, inclusive com as vozes originais dos atores centrais. É sobre esse homem de meia idade, estranho, a la Norman Bates, com complexo com sua mãe, exatamente interpretada pela Zelda, e ele vai iniciar aí uma jornada homicida, sendo hipnotizado exatamente por sua mãe. Só que tem uma grande pegadinha, e esse é todo o charme, o que faz com que esse filme se destaque em meio à década de 80, que é o seguinte: nós estamos assistindo o filme, com 20 minutinhos ele quebra com aquela realidade. O filme não é um filme, não está acontecendo mesmo, nós estamos assistindo uma obra. Ele corta para as pessoas assistindo os detalhes macabros acontecendo em tela, só que aquela realidade é quebrada também, e esse assassino sai da tela de uma forma meio estranha, então as pessoas estão assistindo o seu próprio filme de terror. Eu não entendi nada do que eu acabei de explicar, mas vocês vão compreender, né? A culpa não é minha, a culpa é da sinopse. Rapidamente vocês vão adorar a la Demons, a la Popcorn, que eu recomendei no último vídeo. Adorável, não só em suas cenas de construção de clima, de atmosfera, mas também no lado gráfico, que é bem forte. Tem um complexo com olhos do nosso protagonista, da personagem dessa mãe. Filme incrível mesmo. Pode assistir, depois vocês voltam aqui para me cobrar se vocês não gostarem, o que é impossível. Força Demoníaca 976 Evil, em seu título original. Robert Englund à frente da direção, primeiro filme dirigido por esse ator, né? Fez pouquíssimos filmes, só esse. Esse teve uns anos 2000 que eu não assisti. E tem o Stephen Geoffreys como protagonista, interpretando esse rapaz que é vítima de bullying em sua escola. Tem uma mãe fanática religiosa interpretada por Saint Denis, mais um daqueles exemplos de atores clássicos que foram naufragando em suas carreiras e pararam em filmes B de terror para a nossa alegria. Saint Denis, que fez filme até com Robert Altman nos anos 60, filme com Jack Lemmon, e ele sofre bullying até que ele acha essa linha misteriosa 976 Evil, conforme o título sugere, e ela é do diabo, né? Porque vai
ofertar a ele superpoderes, ao mesmo tempo que nós vamos ter uma espécie de possessão, e é aí que esse rapaz vai buscar vingança contra esses covardões, como que a gente chamava, valentões aqui no Brasil. E Stephen Geoffreys, que fez A Hora do Espanto, fez aquele Fraternity Vacation, filme adolescente maravilhoso dos anos 80, que eu adoro. E aqui a trilogia mágica, que depois teve uma derrocada, já que nós estamos falando de fracassos dentro de atores e atrizes, foi buscar seu estelato no mundo adulto, do entretenimento adulto gay nos anos 90 até os anos 2000. Mas se você quer ali esse ator em seu último tiro dentro dos anos 80, pode assistir. Ele começa bem, os 15 minutos iniciais, cai depois, fica enrolando em sua história, e tem os últimos 30 minutos fantásticos. Ele acaba sendo prejudicado um pouquinho por alguns efeitos especiais, mas a maquiagem, né, o gore, são muito bons. Robert Englund atirando para a direção, nosso querido Fred. Decoder, agora sim, uma obra da Alemanha, cyberpunk, surrealista. Você não vai entender nada do que está sendo contado, mesmo assim você vai se divertir, mesmo assim você vai gostar do que você está assistindo. Esse formato de visual é o que o grande destaque. É futurista, essa empresa que controla o comportamento, empresa clandestina que controla o comportamento social por meio de emissões sonoras, ruídos, e por conta desses ruídos eles trazem comportamentos violentos, comportamentos tranquilos. Essa é a história, e nós temos um protagonista que está em estado de ruínas, né, obcecado por seu trabalho, cada vez mais pálido. Eu curti várias cenas em sua estrutura visual, como a primeira dentro desse escritório interminável, com várias salas, corredores, claustrofóbica pra caramba, e outras tantas eu odiei, como cenas que pipocam à nossa frente, que parecem até reais, de cenas médicas, aberrações. Eu não entendi muito por que colocar isso. Se você gosta de um cinema à la Buñuel, à la David Lynch, esse surrealismo, você vai curtir bastante. Eu fiquei, meio caminho. Não assistiria novamente, mas me trouxe uma experiência, aí sim, verdadeiramente única dentro desses anos 80 e dentro desse cinema alemão de terror. 9 Milhas para o Inferno é sobre esse investigador de uma empresa que é enviado a uma base no meio do deserto, onde 20 e poucas pessoas sumiram. Conforme ele começa a investigar o que aconteceu ali e vislumbrar coisas macabras, para dizer o mínimo, ele descobre a figura dessa jovem extremamente atraente, e também ali, né, um jogo de enganação se inicia. Ele contata a base, fala, tem uma garota que sobreviveu, tá aqui, mas a base responde, mas o grupo de pesquisa não tinha nenhuma mulher. Aí que nós vamos ter esse jogo aí, o que de fato está acontecendo, junto com bastante ocultismo. A direção é do Anthony Waller, diretor que fez Testemunha Muda, que eu falei no último vídeo, filmaço dos anos 90, e ele também não, eu vou mudar. É o filme que é muito parecido com The Last Winter, já recomendei no canal, também muito obscuro. Se eu não me engano, eu mencionei esse filme em filmes obscuros dos anos 2000. A diferença é a mesma coisa, pesquisadores que estão numa base, coisas sobrenaturais, que a gente não sabe ao certo se é da cabeça dos personagens ou se é real de fato. A diferença é que no inverno, The Last Winter, e aqui no deserto, tempestades de areia, final com vários plot twists, te mantém ali intrigado pelo que está acontecendo até o final. Valeu a experiência, hoje bastante obscuro, vale a pena dar uma chance a ele e assistir aí. Você que gosta de um terror embaixo de muito calor e com esses jogos de enganação tradicionais com essa pegada sobrenatural. Agora eu vou indicar 2 filmes oitentistas de terror do México. O primeiro é Cemitério do Terror, um grupo ali exatamente no mês de Halloween vai fazer uma pegadinha, pegando um corpo ali sem vida de um serial killer, fazendo esse jogo de ocultismo. O que nós vamos ter? Primeiro esse jogo, esses estudantes, a gente se pergunta, é um filme de slasher tradicional, depois vem essa pegada do ocultismo, depois tem esse serial killer que surge, retorna das cinzas, e para complementar essa bagunça
tem zumbis, né? Porque eles resolvem brincar exatamente ao lado de um cemitério e aí nós vamos ter toda essa parafernália acontecendo diante dos nossos olhos. A gente se pergunta até que diabo, qual o subgênero desse filme? É zumbi, é ocultismo, é slasher? O interessante é que ele diverte, não é exatamente um filme trash, porque ele tem bastante qualidade em suas cenas, mas se você quer algo de menor qualidade dentro desse panorama mexicano que teve seu auge, já teve vídeo aqui no canal, nos anos 50, 60, 70, anos 80, caindo um pouquinho, mas no quesito diversão, depois me cobrem, coloquem na televisão de vocês, procurem, é meio difícil de achar, mas vale a pena essa batalha. Vacation of Terror, um filme mexicano dos anos 80 sobre casas mal assombradas. Quando eu fui dar play, eu tive um pequeno infarto, porque tem um nome ali, René Cardona III. Ele me levou, eu falei, esse camarada René Cardona, fui investigar e A Noite dos Mil Gatos surgiu na minha cabeça, um dos piores filmes de terror que eu vi na vida dos anos 70, já falei no canal em um vídeo sobre filmes ruins, só que é um René Cardona diferente, é o René Cardona Jr., esse é o terceiro, ou seja, uma linhagem aí dentro do terror mexicano, é sobre essa bruxa que é eliminada de uma forma violenta há séculos. Nós vamos nos concentrar exatamente no presente. A família herdou uma casa de um tio, sei que diabos foi, eles vão passar um fim de semana nessa casa isolada, a casa está caindo aos pedaços, nós vamos ter essa maldição, essa bruxa retornando por meio de um colar, uma árvore amaldiçoada e uma boneca do mal, tudo convergindo nesse belo fim de semana do capeta. Eu gosto bastante desse sentido clássico, né, de terror, histórias sobrenaturais, não bebe nesse talento mexicano dos anos 70, mas consegue trazer uma história que jamais fica chata, e tem uma cena de terror que é ao contrário, porque geralmente nós estamos assistindo uma cena, as luzes se apagam, todo mundo fica assustado. Aqui não, o pessoal tá numa casa velha, sem luz, a mulher fala pro marido, quando que você vai consertar a parte elétrica? Ele fala, ixi, vai demorar várias semanas, tá tudo corroído, e do nada as luzes se acendem, todo mundo fica com aquela cara de medo. Eu nunca tinha visto uma cena sendo concebida dessa forma, né? Onde a eletricidade, iluminação, ao contrário da escuridão, causa pavor. Teve sequência ainda mais obscura do que o original. Eu não assisti e acho que até meio impossível de ser encontrada. Tem aí, mas assista, você que gosta de um bom filme sobre casas mal assombradas num formato meio Chapolin, vale a pena dar o play. Suitable Flash, obra de 2023 sem título em português, é sobre, eu diria o seguinte, é uma versão água com açúcar de A Chave Mestra. Lembra aquele filme com a Kate Hudson, com a Gina Rowlands, John Hurt? É a mesma coisa, troca de corpos, só que de uma forma mais bizarra, mais frenética, em formato mais atual. É sobre essa espécie de psiquiatra tá atendendo um jovem rapaz com transtorno de múltiplas personalidades. Ela vai se envolver inclusive fisicamente com esse paciente. Olha que bela psiquiatra. Só que conforme ela vai investigando, ela percebe que não é nada de múltiplas personalidades. O negócio é o seguinte, tem troca de corpos, tem ocultismo surgindo. E nós vamos ter esse jogo, várias e várias trocas de corpos. A gente até se perde, quem é quem, o que está acontecendo. Um bom elenco para um filme quase trash, mais recente, e quando eu falo filme trash, por divertir bastante, né? Tem a Heather Graham, que é a rainha lá do Top Off. Eu estou há 30 anos assistindo filmes dessa moça, e todo filme que eu vejo, ela encontra uma forma de retirar as suas vestimentas, não importa se é comédia, se é crime, falam A pra ela tira tudo, para a nossa alegria. Tem a Barbara Crampton como uma das protagonistas, ela que fez, primeiro, é um filme baseado em um conto do Lovecraft, e a Barbara Crampton que fez filmes também baseados no Lovecraft clássicos, né, From Beyond, aquele Reanimator, do Stuart Gordon. Aqui também outra psiquiatra, tem o Jonathan Schaech, que foi um ator ali que teve relevância no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O filme tem várias cenas quentes, bem bizarro. O grande charme são os últimos 20, 30 minutos, é onde as cenas gráficas começam a pipocar sem pausa, as trocas de corpos, o lado frenético, dentro de um hospital. Lembra até um pouquinho aquela cena de O Homem Invisível, né? O último Homem Invisível que saiu. Então aí, quer algo realmente estranho de um cinema recente e um filme único? Suitable Flash, com a nossa Heather Graham.
É isso aí, pessoal, mais um vídeo chega ao final. Ao lado, em cima, filmes de terror que acontecem dentro de hotéis, embaixo, filmes de terror dentro de escola. Muito obrigado por ter assistido. Continue maratonando terror de Robert.